Meus irmãos, vamos seguir a nossa aula no livro de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 9. Semana passada, o Marcos, ele deu aula dos versículos de 1 a 10. Os versículos de 1 a 10 de Eclesiastes nos faz ter uma observação da realidade também interessante, quando ele fala que tudo acontece com bons e com ruins, com pessoas que adoram a Deus e que não adoram. Então não é porque somos cristãos que coisas ruins não podem acontecer a nós, E nós vamos ver que a continuidade hoje dos versículos de Eclesiastes nos leva também a uma reflexão bem interessante. Eclesiastes 9, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus: Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade, onde moravam uns poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre todos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Até aqui. Meus irmãos, Eclesiastes é um convite à reflexão. Eu vou dizer algo assim muito particular. Uma coisa é quando eu leio a palavra de Deus, a mensagem de Deus, como alimento para a minha vida, para o meu coração. Outra coisa é quando eu leio com o intuito e com o dever de transmiti-las a vocês. Por quê? Eu não sou um carteiro. O carteiro, ele pega uma mensagem, uma carta de uma pessoa e leva para outra sem ter qualquer relação com aquela mensagem. Ele só faz a comunicação, a intermediação de uma pessoa para outra. Eu não sou um carteiro de Deus para vocês. Eu não pego a mensagem de Deus e apenas falo para vocês o que Deus quer falar para vocês. Não. Essa mensagem tem que me impactar, tem que também produzir frutos em mim. Me impacta, fala comigo, ministra meu coração. E é interessante que alguns textos a gente fica ruminando um tempo a mais. Ele é tão denso que a gente fica ali digerindo. Já aconteceu isso com você? Você fica lendo aquele texto várias e várias vezes, e esses poucos versículos de Eclesiastes trouxe essa reflexão ao meu coração, na qual eu leio, e parece que tem mais para digerir, parece que tem mais a tirar, E é interessante porque a palavra de Deus ela é muito rica,
nós temos muito a aprender com ela, e é importante nós termos esse processo, e isso também acontece comigo. Não é porque eu sou pastor que de primeira eu vou ler, olha só que sabe as mensagens, sabe as palavras, eu vou transmitir com vocês. Não, esse texto me confrontou, e ainda está me confrontando, e eu confesso que eu estou passando os últimos 3 dias mais quieto, mais em silêncio, refletindo o que esse texto está ministrando no meu coração. Por isso que eu falo, existe uma diferença quando eu leio para mim, e uma diferença quando eu preciso absorver mais para compartilhar com os amados irmãos. Eu estou nesse processo ainda, então tem muita coisa que aqui está produzindo coisas boas na minha vida. Mas vamos lá. Eclesiastes é muito baseado na observação da realidade. Salomão, por muitas vezes, ele coloca a expressão vi debaixo do céu. E aqui nós temos 2 textos que formam uma perícope que mostram exatamente isso. E ele começa no versículo 11: vi ainda debaixo do sol. E ele faz aqui 5 comparativos que na nossa mente, na realidade do dia a dia normal, o óbvio não acontece. Vai contra aquilo que é óbvio no dia a dia. E quais são esses 5 comparativos? O primeiro, o rápido nem sempre ganha, o mais forte nem sempre ganha, os sábios nem sempre têm pão, os prudentes nem sempre têm riquezas, e os inteligentes nem sempre são. Vai contra a lógica. O que se você espera na normalidade? Quem corre mais rápido vai ganhar. Quem é mais forte vai vencer a guerra. Quem é prudente sempre vai ter uma reserva. Mas na realidade, nem sempre o óbvio acontece. Algumas vezes o mais rápido não vai ganhar a corrida, o mais forte não vai vencer a guerra, o prudente não vai ter os recursos, e dessa maneira nós podemos perceber que na realidade a vida não é como a Disney pinta para nós. Tudo perfeito, tudo bonitinho, e por mais que tenha um caos, no final seremos felizes para sempre. A vida não é Disney, a vida não é Hollywood, mas a vida às vezes vem com situações que são opostas àquilo que nós esperamos, que achamos que é o mais comum e normal. E qual que é a constatação de que essas coisas acontecem? Por que nem sempre o mais veloz ganha a corrida? Por que nem sempre o mais forte ganha a guerra? O que aqui Salomão percebeu? Ele dá a resposta para a gente. Ele fala que tudo depende do tempo e do acaso. O tempo está ligado lá ao capítulo 3. Há um tempo, um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Lembra que é tempo de nos alegrar, tempo de chorar, de abraçar, deixar de abraçar. E nós falamos nessa aula de Eclesiastes 3 de que nós não controlamos o tempo e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Você consegue controlar? Você consegue controlar o tempo de rir e de chorar? O que está dizendo aqui é que essas situações que são fora da lógica está condicionado ao tempo, ao propósito que Deus tem para cada um, mas também ao acaso. O que é acaso? Eu tenho certeza que talvez na sua mente agora você já ouviu uma pregação dizendo o seguinte, de uma famosa música brasileira: o acaso vai me proteger enquanto eu andar. E certamente você já viu alguma pregação, algum stories, algum reels
falando que o acaso não existe, que quem nos guarda nos protege, quem que é? Por que Salomão fala do acaso aqui? E agora? Você percebe que Eclesiastes é um livro que é menos lido, menos utilizado. Por que tudo depende do tempo e do acaso? Vamos lá, o que é acaso? A gente quase não usa essa palavra também, né? A gente chama de acaso aquilo que a gente não previu, né? A gente chama de acaso que nós não previmos. O que mais? Sorte. Algumas traduções estão com sorte, depende do tempo e da sorte. Tem alguém com essa tradução que fala sobre sorte? Sim? O Fernando fala sobre sorte. O que mais? Ninguém por acaso quer falar mais? Gostaram, né? Fora de cogitação, né? Fora de cogitação. Acaso, meus irmãos, é uma ocasião, uma situação imprevista, mas geralmente com um tom negativo, que vai contra os planos, as perspectivas, os projetos. Acontece algo que nos tira do caminho. E é exatamente isso que ele está falando aqui. É por isso que o mais veloz nem sempre ganha a corrida. É por isso que o mais forte nem sempre vence a batalha. Porque aconteceu alguma coisa ruim que fez com que o óbvio não acontecesse, não chegasse até lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você baseada aqui em Salomão, quando ele fala sobre observação. Qual foi a última vez que você parou para observar aquilo que acontece ao seu derredor? E parou para observar atentamente, para te dar lições disso? Vamos ser sinceros, nós quase não paramos para observar a nossa realidade. Pastor, mas se ele fala que tem um propósito debaixo do céu, então o acaso também estaria dentro do propósito. Os planos de Deus, que nós não sabemos. Nós planejamos pensando tudo que vai dar certo. Só que acontecem situações inusitadas que mexem com aquilo, que nós não controlamos e que nós não previmos. E é por isso que o mais veloz não ganha. Aquilo que é óbvio às vezes não acontece, por causa do tempo e do acaso que acontece. Mas voltando ao que eu estava falando, né, da observação. Eu vi uma pesquisa falando o seguinte, que muitas pessoas que moram na cidade de São Paulo estavam achando de que estava garoando menos na cidade. Como que é conhecido São Paulo? A terra da garoa. E a pesquisa é: São Paulo permanece a terra da garoa ou não? O Beto já falou aqui não. Acho que era mais de 70% disseram que São Paulo não era mais a terra da garoa. Mas aí quando pegaram os dados da Isso, obrigado gente pelos dados, é uma palavra técnica. Para surpresa, nos últimos anos havia garoado mais do que nos outros. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém observava mais. Ninguém parava para ver mais, prestar atenção. Antigamente, a gente não tinha celular. Antigamente, a gente não tinha TV em casa. O que as pessoas faziam mais? Ficavam nas ruas conversando. E na rua conversando, observando mais o clima, a chuva, o tempo. O meu pai, quando eu ia cortar cabelo, ele me falava uma sabedoria popular que eu nunca guardei. A lua certa para cortar o cabelo. Vocês já ouviram isso, né? Tem a lua que cresce mais rápido, tem a lua que o cabelo cresce. Eu
falava, eu vou cortar cabelo. Espera aí, deixa eu ver que lua que tá. Para ver se é a lua boa para cortar. Eu achava aquilo tão nada a ver. Mas por que dava certo? Porque antigamente se cortava o cabelo e fazia associação, porque cabelo da lua. Mas cresceu mais rápido. No outro mês cortava o cabelo da lua. Se fazia também percebeu, opa, teve uma mudança. Nós, com tudo que nós temos hoje em dia de distrações, não observamos mais a realidade atentamente. E sejamos sinceros, alguns fatos que nós observamos nos incomodam e a gente nem quer tocar muito no assunto. O versículo 12, ele fala o seguinte: ninguém sabe a sua hora. E ele usa dois exemplos: o peixe que são apanhados nas redes, os pássaros que são pegos nas armadilhas, e aí ele dá a conclusão: assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta recai de repente sobre eles. E quando a gente olha para alguma fatalidade, a gente fica chocado, a gente pensa nela por um pouco período de tempo, mas depois a gente não quer mais pensar nela porque nos incomoda, nos faz mal. Um exemplo, ali embaixo agora estava eu com o Du e o Marcos conversando, e eu falei sobre o exemplo do sogro do pai da minha cunhada. Ele era pedreiro, um senhor de 65 anos, estava bem saudável, foi trocar uma telha na casa dele, escorregou, caiu na tua cabeça e morreu. Questão de 1 minuto, a vida da família toda transformou-se. E você olha isso e fala: meu Deus, por que aconteceu isso? Ou como você me falou, por que Deus permitiu isso? Um homem crente, um homem de Deus, trabalhava na igreja, servia, era diácono, bem de saúde, com neto pequeno, disposto a um monte de coisa. E 1 minuto acontece uma situação. A mulher ouviu o barulho, foi ver, encontrou o marido morto, caiu. E se a gente para pensar muito tempo sobre isso, a gente fica mal. Porque a gente imagina que o mal não vai nos alcançar. Nós não colocamos o mal na nossa equação. É ou não é verdade? E quando nós vemos que o mal fica próximo a gente, opa, existe, mas logo a gente quer deixar de pensar aquilo para que nosso coração encontre paz. E como o Marcos falou semana passada, que coisas boas acontecem a todos, assim como as coisas ruins, nós precisamos aprender e estarmos abertos a confiarmos em Deus em toda e qualquer situação, mesmo quando o mal nos atinge de maneira repentina, mesmo quando a alegria se transforma em choro em questão de segundos, como foi o caso da minha cunhada. É fácil fazer isso? Não. E aqui nós precisamos aprender a questão da dependência de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o que também não é fácil. Porque vamos ser sinceros novamente, enquanto nós temos recursos, nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa força e na nossa conta bancária. Ou é só comigo isso que acontece? Você não confia nessas coisas primeiro? Apareceu um problema. Não, eu vou lidar com ele. Vou conversar com tal pessoa. Conheço alguém da prefeitura que vai ajudar a resolver.
Alguém que tem poder e autoridade. Eu tenho tanto, me conta, resolve. Sejamos sinceros, a gente não pensa nessas coisas primeiro? Se essas coisas não resolverem, o que a gente faz? Aí a gente parte para a oração. A oração e dependência de Deus, nós geralmente buscamos quando os nossos recursos são escassos ou limitados. Mas dificilmente nós vamos a Deus primeiro. Acontece isso com você? Ou é só com esse pobre pecador que vos fala? Acontece com a gente. E é por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus em todo o tempo e todas as circunstâncias. E novamente, é fácil depender de Deus? Não, porque nós não gostamos de depender dos outros. Ou você gosta de depender de alguém? Eu não gosto. E novamente estou sendo sincero com vocês. Eu sei que você é coração pecaminoso, carne da minha carne, sangue do sangue do ser humano, que vem do DNA de Adão. Vai ser bem parecido comigo isso. Eu sei que você não vai gostar disso. Depender dos outros ou coisa ruim e complicada. Ainda mais quando você não sabe como a pessoa vai fazer o que você precisa. Né? Agora para o casamento, está chegando 6 meses, eu conversei com o conselho, nós vamos fazer algumas reformas na casa pastoral. Eu chamei algumas pessoas para fazer alguns orçamentos. Para fechar aquele baú lá na frente, deixar um pouco mais protegido, trocar o portão de grade, com o portão fechado. E aí, se depender dos outros para ir lá fazer serviço para você, o orçamento, vocês sabem como que é. O mais difícil é achar um abençoado de um pedreiro que tenha tempo e faça o serviço bem feito e vá cumprir com o combinado. E você já conversa com ele desconfiado. Mas você depende do serviço dele. Você tem que ficar lá torcendo. Ai, Senhor, ajude para o cara. Nós não gostamos de depender dos outros. E nós não gostamos de depender de Deus. Estou falando aqui alguma mentira? Porque nós gostamos de confiar na força do nosso próprio braço, na conta bancária, no nosso saldo e na nossa sabedoria e inteligência. Mas a Bíblia nos dá vários eventos e casos que essas coisas são passageiras e podem mudar do dia para a noite. Quando eu cheguei aqui em Limeira, os 3 primeiros meses lá de agosto a dezembro, foi onde fui visitar a maioria dos irmãos, quase todos, e eu levei a mesma devocional para quase todos. Salmo 34, 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Mas como Davi escreveu esse salmo em umas piores circunstâncias da vida dele, quando quase perdeu o pescoço para o rei inimigo, fugindo de Saul, sem nação, sem esposa, sem amigos, sem nada, e ele fala que Deus é bom e convida as pessoas a provarem da bondade de Deus naquelas circunstâncias. Eclesiastes nos leva e nos convida a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando a calamidade nos atinge de maneira repentina, do dia para a noite, ou em questão de minutos. O Flávio que nos deu o exemplo, o livramento que Deus deu para ele agora na pista. Mas imagina se esse bloco de concreto ou de pedra que caiu atingisse o carro dele. E o que ele brincou que fosse verdade. Se ontem, em vez de estivéssemos na nossa realidade do dia a dia do sábado, estivéssemos todos no velório dele, como que a Dalma estaria hoje? Como que os filhos estariam hoje? Como que nós como igreja estaríamos hoje, diante de um fato como esse?
A gente não sabe o que vai ser no dia. A gente não sabe como as coisas podem mudar de repente. Mas precisamos ter o coração preparado para confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando a calamidade chegar de maneira repentina a nós. E é aqui que eu começo a dizer novamente aquilo que eu falei no começo. Essa mensagem está me impactando, porque é uma mensagem que eu não gosto de ouvir. É uma mensagem dura. Parece que Salomão é muito fatalista, mas é a realidade da vida. Coisas ruins acontecem com os cristãos de maneira repentina, do dia na noite. Como lidar com isso? Confiando em Deus, porque nós não controlamos o tempo e os propósitos. A única coisa que nós controlamos é a nossa confiança em Deus. É difícil. Um testemunho meu. A nossa confiança com Deus também, ela altera-se com o tempo. Sabe disso? Às vezes confiamos mais, outras vezes confiamos menos. No tempo que eu passei na Jocum, Deus deu provas infinitas de que Ele me sustentava e como a forma milagrosa que Ele mandava os recursos para as viagens que eu precisava fazer. Depois que eu saí da Jocum, que eu fiquei um tempo já na igreja, com estabilidade financeira, fiz ali uma reservinha. Aconteceu comigo que eu falei. Apareceu alguma coisa? Não preciso orar. Tem um saldo bancário. Antes da Jocum não tinha nada, então tinha que ir para o joelho. A primeira opção era a oração. Depois, não tinha um saldo bancário. E aí foi que Deus precisou ensinar uma lição para mim que foi muito preciosa. Que eu preciso confiar e depender e orar, porque tudo vem dele em todos os momentos. E sabe qual foi a lição que Deus me fez? Aquela pequena reserva que eu tinha evaporou-se em questão de uma semana. E eu me vi sem recursos, da mesma maneira que eu vivia onde eu fui. Eu falava, Deus, põe de novo. Olha eu aqui. Esse seu próprio filho pecador está aqui voltando, arrependido, que precisa confiar mais no Senhor. Ser prudente é bom? Sim. Ter sabedoria é excelente? Sim, Provérbios, Eclesiastes vai falar sobre isso. Mas a confiança em Deus, em toda e qualquer circunstância, ela é melhor do que todas as coisas. Faz sentido? Está claro? Vamos seguir versículos 13 adiante. Salomão vai contar uma historinha agora bem interessante para a gente. Diz assim: também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu, a palavra que ele usa aí? Excelente, ou bom. Havia uma pequena cidade, onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a, levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem. Qual é a primeira característica desse homem? Pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas.
Era muito comum antigamente os reis, os governantes, terem conselheiros. E esses conselheiros eram homens que eram sábios, que instruíam o rei com a sua sabedoria nas decisões que ele deveria tomar. Nós temos um caso muito claro, que quando foi a divisão do reino de Israel, Salomão era o homem mais sábio do mundo, e ele tinha os seus conselheiros, homens mais velhos, que governavam com ele. Quando Roboão assume o reinado de Israel no lugar de Salomão, o que ele faz? Troca os conselheiros. E aí, porque Salomão fez muitas obras grandiosas em Israel, construiu o templo, construiu o palácio, construiu casas de verão. Quando o gás gasta bastante, é preciso aumentar arrecadação, imposto. E aumentar. E aí o povo foi pedir para Roboão abaixar um pouquinho o imposto. Estava muito pesado. E aí Roboão fez o quê? Conversou com os sábios mais velhos que governavam com o pai. O que os sábios falaram? Abaixa o imposto, porque você vai ganhar o povo para você. E você então vai poder governar, eles vão te obedecer. Só que Roboão não ficou muito feliz com esse conselho. E foi ouvir o pessoal da sua idade, os mais jovens. E o que os mais jovens falaram para ele? Aumenta o imposto. Mostra que é você que manda. Porque se no primeiro pedido eles verem que você foi fraco e atendeu, eles vão querer folgar em cima de você. Mostra que você é o rei, que você que manda, e aumenta os impostos. Roboão ouviu isso e gostou do conselho. Maravilhoso. E sabe qual foi a fala de Roboão? Olha, se a mão do meu pai era pesada, cobrava muito imposto, o meu mindinho será mais pesado que a mão do meu pai. E aumentou os impostos. Qual foi o resultado disso? O reino se dividiu. Roboão, que governava sobre as 12 tribos, passou a governar somente sobre 2. Jeroboão passou então a governar sobre 10, que fez lá uma revolta. Porque os sábios e o poder caminham juntos. Só que quando a sabedoria com o poder não caminham juntos, aquilo que pode acontecer são calamidades. E é isso que Salomão observou. Novamente ele fala: vi debaixo do céu. Havia uma cidade pequena, e veio um rei com um exército muito forte para dominar sobre ela, com rampas de ataque. E havia naquela cidade um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade do ataque. É interessante que Salomão não se preocupa em dizer como que aquele homem pobre e sábio iria livrar a cidade. Ele não fala como que ele ia fazer, só fala que ele seria capaz. Só que alguém foi consultá-lo? Alguém foi ouvir aquele homem pobre? E quais foram as consequências? A cidade foi destruída. Agora novamente, onde os homens procuram a solução dos seus problemas? As suas próprias forças, os seus recursos, nas suas riquezas. Se aquele homem sábio fosse rico, será que a história seria diferente? O pobre geralmente é desprezado. E acontece nos nossos dias, não é verdade?
Só que sabedoria não está relacionada ao quanto de dinheiro nós temos na conta bancária ou o que nós recebemos todo mês. O que é sabedoria bíblica? Temor ao Senhor. Vocês estão falando muito baixinho, vocês estão falando, mas assim com medo. O que é sabedoria bíblica? Temer a Deus. O que mais? Buscar a Deus com toda a força. Vocês estão lembrando lá de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio. O princípio, é o começo. Nós somos sábios quando nós tememos a Deus. Sabedoria é fugir dos maus caminhos. É obedecer às palavras de Deus. Porque eu temo o Senhor, eu vou então me afastar desse caminho que é mau. É fugir também da aparência do mal. A pessoa que é sábia, ela vai evitar algumas circunstâncias. Olha, eu poderia dar muitos exemplos de que a gente pode julgar alguns fatos errados. Vou novamente aqui dar um exemplo agora meu e da Patrícia. Eu moro sozinho na casa pastoral. Se um dia você estivesse andando aqui pelo bairro, e você passou na rua da casa pastoral, e você vê a Patrícia saindo da minha casa, talvez você não pensaria nada, mas talvez a sua mente pecaminosa fosse pensar: o pastor estava sozinho com a Patrícia na casa pastoral? Aí tem, hein? Depois ele vai pregar no culto falando sobre santidade. Ah, que pastor vai sem vergonha. Estou falando uma mentira. Talvez você não fosse falar isso, mas certamente iria pensar. Ali todos os vizinhos sabem que quem mora é pastor. Gente que eu nem conheço sabe que casa aqui é pastoral. Semana passada passaram 5 crianças voltando da escola às 6 horas da tarde. Oi pastor, não pastor. Não faço ideia que seja, mas sabe que mora o pastor ali. Falei, e aí, beleza? Porque alguém falou, aqui mora o pastor. Os vizinhos sabem. Imagina se os vizinhos ficassem vendo a Patrícia saindo de casa. O que queriam pensar? Ah, esse pastor nem é casado, olha só. Sabe qual é a melhor coisa? Fugir da aparência do mal. A Patrícia não vai em casa sozinha. Nunca foi em casa sozinha. Sempre que ela foi em casa, a mãe dela, as irmãs dela estavam juntas. Para quê? Para evitar o mal. Evitar a aparência do mal e as pessoas falarem mal e pensarem tais coisas. Agora, só um minutinho, Martinho. Se eu quisesse ter relação sexual com ela, eu poderia fazer isso, mas se a gente quisesse fazer, a gente faria. Em qualquer outro lugar. Escondido. Vocês, a família dela, a família nem imaginar. O temor do Senhor nos afasta dos caminhos maus, mas também é importante nós fugirmos da aparência do mal, porque isso vai nos poupar de muitas coisas. É por isso que ele fala no final: um homem pecador põe em ruínas muitas coisas, muitas atitudes. E depois de explicar que focinho de porco na tomada, a gente sabe o quanto é difícil. Neto? Não, eu comentava na semana que você estava com o leite, né? Ele não conseguia fazer nada, ele levantar da cama, né? Porque sua mãe mora lá no Chile. Exato. Martinha, você fala? A minha casa sempre foi muito cheia de pessoas, enquanto eu tinha o Claudinho. Após a morte dele, eu tive que fazer muitos reparos, algumas situações que eu vivi, então tinha que pedreiro, chaveiro em casa. Todas as vezes eu pedi para uma amiga ficar comigo.
Aí elas, na época, elas falavam, ai, grande coisa, eu estou evitando a aparência do mal. Ela acabou de ficar viúva, cada hora tem um homem na casa dela. Exato. E até hoje. Não pense, meus irmãos, porque eu sei, a maldade está no presente do coração do homem. Dentro da igreja, como é maldoso. Ia falar mal, ia julgar essas coisas. Por mais que a gente saiba que não deve julgar, por mais que a gente saiba que a gente faz isso. Então, é importante a gente fugir da aparência do mal, tomar alguns cuidados, evitar algumas situações, para que isso não gere problemas desnecessários. Buscar sabedoria. E sabedoria não é vinculada a valor financeiro. Você pode ser sábio temendo a Deus. Homens simples e pobres são sim sábios, né? E há uma diferença entre sabedoria e inteligência. Homens sábios podem não ter concluído o ensino médio. Homens sábios podem não ter concluído o ensino fundamental, mas são sábios. E como você adquire sabedoria? Temendo ao Senhor, conhecendo a sua palavra e como Salomão faz, observando a realidade atentamente dos fatos. E é preciso um segundo elemento com a sabedoria para que tenhamos então uma visão mais correta dos fatos: discernimento. E nós precisamos de um discernimento de Deus, um discernimento espiritual para nos guiar. Todo mundo tem discernimento, mas o discernimento do ser humano muitas vezes ele é falho. Eu quero concluir a aula aqui dando um exemplo sobre isso. Depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta um profeta para pregar para o povo de Israel e preparar o caminho para Jesus. Quem era esse profeta? João Batista. O que João pregava? Você lembra? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está, e batizava para arrependimento dos pecados. Algumas pessoas do sinédrio, da autoridade da governança de Israel, religiosa, foram até João Batista e fizeram para ele uma pergunta. Você se lembra da pergunta que fizeram para João Batista? Tu és o Cristo ou devemos esperar por outro? Você se lembra da resposta de João? Não, eu não sou Cristo. As pessoas perceberam que Deus estava fazendo alguma coisa. Tiveram o discernimento que Deus estava fazendo alguma coisa. Será que esse é o Messias? Vamos lá perguntar para ele. Depois de um tempinho, aparece Jesus, que foi batizado por João. Depois do batismo, Jesus iniciou o ministério. Qual era a pregação inicial de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus vos é chegado. A mesma mensagem de João Batista, Jesus pregava. Os discípulos de Jesus também batizavam para remissão de pecados, como os de João Batista. Mesma coisa. Só que Jesus tinha um extra ainda. Jesus ensinava com autoridade, Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. O que as pessoas falavam de que Jesus era? Quando Jesus pergunta para Pedro: por que o povo diz quem eu sou? Qual foi a resposta? Dizes quem é Elias, ou um dos... Alguém falou que Jesus era o Cristo? Foi quando Jesus perguntou para Pedro: vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Agora perceba uma coisa. O povo de Israel viu que Deus estava fazendo
alguns movimentos entre eles. Só que eles não tiveram discernimento correto do que Deus estava fazendo. Eles acharam que João Batista era o Cristo e acharam que Cristo era um profeta. Inverteram as bolas. O que faltou para eles, discernimento. Algumas vezes nós vamos perceber que Deus está fazendo algumas coisas em nossas vidas, em nossas histórias, em nossas famílias, em nossa igreja. Mas se nós confiarmos no nosso próprio discernimento, as chances de nós estarmos enganados e errados daquilo que Deus está fazendo é muito grande, como foi aquela situação. É por isso que nós precisamos orar e pedir o discernimento que vem do alto, o discernimento de Deus, para entendermos o que Deus está realmente fazendo em nosso meio, em nossas vidas, em nossas famílias. Isso fica muito claro, muito evidente em Marcos capítulo 8, onde Marcos nos mostra a única cura de Jesus que parece que foi mal feita. A cura de um cego. Jesus fez um lodo com saliva, passou nos olhos do cego. Ele via as coisas perfeitas. O que ele falou? Eu vejo o homem como... E depois Jesus foi lá, novamente tocou nos olhos dele, e aí ele viu. Por que Marcos coloca essa cura em duas etapas de Jesus? É o único momento que Jesus precisou fazer a cura em duas etapas. Porque ele tem um propósito para mostrar que a visão de Israel em relação a ele estava prejudicada no passado. Eles viam algo, mas viam de maneira errada. E o que é preciso para curar aquela visão? O toque de Jesus. Nós precisamos do toque de Jesus nos nossos olhos, para que possamos enxergar as coisas como elas são, verdadeiramente, para que tenhamos sabedoria e discernimento para vivermos nos dias de calamidade ou nos dias bons. Para concluir, ele vai fazer um trocadilho de palavras. Melhor é a sabedoria que é ouvida em silêncio ou ao pé do ouvido um a um, do que os gritos do tolo no poder. Melhor é a sabedoria do que um exército, do que as armas de guerra, pois a sabedoria nos traz vida e muitos livramentos. Eclesiastes nos convida a buscar a sabedoria e o discernimento do alto que vem de Deus, porque nós não controlamos as situações e precisamos aprender a depender de Deus em todos os momentos, até mesmo quando a calamidade chega do dia para a noite, de um minuto para o outro, que o nosso coração esteja dependente disso. Deu para entender? É importante a gente ruminar. E eu sei que a gente sai um pouco pesado, porque a mensagem de Eclesiastes ela é pesada, porque nos leva a contemplar a realidade como ela é, mas enxergar a realidade como ela é da perspectiva de Deus e a vivermos isso no nosso dia a dia. Deus nos abençoe. Semana que vem o Nelson volta com o capítulo 10 e eu sigo para a aula de doutrinas. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor, por meio da Tua palavra, já nos mostra, nos instrui de que coisas boas e ruins acontecem a todos, a justos e injustos. Obrigado porque o Senhor nos ensina, nos exorta a confiarmos ao Senhor, porque as calamidades, situações ruins do acaso podem chegar até nós quando nós menos esperamos. Por isso, Pai, nos ajude para que o nosso coração esteja
plenamente descansado em Ti. Porque é o Senhor que controla e governa as nossas vidas. E mesmo quando tudo foge do nosso controle, o Senhor permanece reinando e governando. Que isso, Pai, traga esperança, traga alegria e descanso aos nossos corações. Que sejamos homens e mulheres sábios, com a sabedoria que vem do alto, com o discernimento que vem de Ti, para que possamos olhar com os Teus olhos e entendermos aquilo que o Senhor está fazendo e trabalhando em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, que somos tão falhos, tão miseráveis, e precisamos da Tua graça. É o que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até a noite, se Deus quiser. Um bom restante de domingo a todos.